Fala, galera do canal do Falso 9, vamos falar de tática sem tatiquez. E nem tudo foi tão ruim assim no primeiro tempo do Flamengo contra o Volta Redonda, que experimentou, quando o Vitor Pereira experimentou um time sem o quarteto, né? O quarteto, assim, eu passei 3 anos da minha vida defendendo o futebol do Everton Ribeiro e contra todo o Twitter que queria que ele saísse do time. E agora que acontece dele sair, o treinador tem que sair porque um jogador de 33 anos foi preservado de um dos jogos por uma ideia tática de melhor recomposição. Enfim, afinal de contas, apesar de ter terminado o primeiro tempo em inferioridade no marcador, de não ter sofrido gols depois que o Everton Ribeiro entrou, alguma coisa melhorou nesse time? Alguma coisa nessa recomposição fez sentido? O teste ele é inadequado, ele já foi descartado, ou seja, o teste deu errado e não precisa ser repetido. Gente, foi um time armado ali para ensaiar para a Recopa e o teste, na minha opinião, não deu errado assim, não. Eu vou mostrar para vocês o que deu certo desse teste aqui nesse vídeo. Vou pedir que você deixe o like aí, se inscreva no canal. Não se esqueçam que os membros do canal do Falso 9, eles têm acesso aí a minhas transmissões dos jogos. Então, durante os jogos, eu faço comentários táticos em áudio no Telegram para os membros do canal. O membro do canal paga R$ 5 por mês e pode ser membro do canal aí e participar de chat comigo, sugerir pauta e também fazer aí, participar do grupo de Telegram onde eu faço os comentários táticos durante os jogos, durante todas as partidas do Flamengo no ano. E vamos logo para o vídeo aqui. Vamos chegar e mostrar para vocês o que deu certo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma longa posse de bola do Flamengo, que durou 3 minutos. Eu até botei, deixei mais lento os lances, cortei algumas jogadas para vocês verem. O Flamengo atacando aqui em organização ofensiva, basicamente da mesma forma, quando chega nessa fase aí mais alta do campo, né, já numa fase, segunda fase de construção, progressão, como queiram, ele já alinhando 2 volantes aqui, então o Gerson e o Thiago Maia, né, se alinham os 2 jogadores, e o Vidal baixando muito. Você pode ver que aqui nessa imagem o Varela não está aparecendo, né? Ou seja, o Varela já está afundado ali como um ponta do lado direito, assim como o Ayrton Lucas do outro lado. Ele tentou usar bastante a velocidade dos laterais ofensivamente e um contra um dos laterais para ter um jogo de pontas e de amplitude sem mutilar a característica dos jogadores do Flamengo, que todos são bons de jogar por dentro do campo. E aí, gente, a gente vai começar a entender o que foi pensado, né? O que foi pensado pelo Vitor Pereira para que funcionasse. Então a bola vai chegar no Gerson e ele vai tentar uma jogada individual e o Flamengo vai perder a bola. Quando o Flamengo perder a bola, vai ficar claro toda a intenção, né? Então, o Flamengo, ao perder a bola, tinha os 5 homens já ali em amplitude, em alturas diferentes, para criar as diagonais de cobertura, ou seja, para esse cara que recupera a bola ter menos opções de passe, né, ter mais dificuldade para encontrar um recebedor para a bola. E, além disso, o jogador atrás cria essas diagonais para poder tanto fechar a linha de passe, quanto já estar muito próximo para pressionar alto, pegar o jogador recebendo de costa, jogador que está dentro dessa área de ação. Tá? E aqui o Arrascaeta estava posicionado entre Pedro e Thiago Maia, que estava bem avançado aqui. Esse foi um problema, inclusive, uma das coisas que não deu certo, eu vou falar no final do vídeo. O Gerson já estava numa segunda linha aqui também, pronto para fazer o pé de pressiona caso a bola passasse dessa diagonal entre Arrascaeta e Thiago Maia. Então, o Gerson também já cobria uma área aqui importante. 9 homens do Volta Redonda aqui, mas nenhuma opção de passe segura. O jogador do Volta Redonda vai quebrar essa bola, né? Vai jogar essa bola lá para o Santos. E aí o Flamengo recomeça atacando. Gente, esse foi o segundo jogo do Flamengo com maior do Carioca, do Flamengo no Carioca, com maior quantidade de jogo em último terço do campo. Né? Ou seja, foi um jogo que o Flamengo conseguiu atacar e atacar territorialmente bem. Né?
E aí a gente vai dizer o que aconteceu para não criarem tão bem. Aqui dá para ver claramente essa primeira linha de diagonais de cobertura. Então, os 5 homens de frente, ou seja, os dois laterais que funcionam como pontas, né, numa fase de progressão, né, já numa fase de criação do jogo, eles viram pontas. Os jogadores de meio, os 3 jogadores de meio trabalhando por dentro, muito próximos, e eles já posicionados nessas diagonais para poder recuperar, ajudar o passador a estar coberto. E aí, os 3 volantes, ou médios, ou meias, como você quiser chamar, fato que não são 3 brucutus, especialmente Gerson e Vidal, aqui posicionados nas diagonais para fechar as opções de passe, para limitar as opções de passe e compreender dentro da sua área ali de atuação um espaço que faz com que o passador evite esse passe ou, caso passe, contribui para uma recuperação de bola mais rápido. Então, o Gerson fazendo isso entre Pedro e Ayrton, o Vidal fazendo isso entre Pedro e Gabi, o Thiago Maia fazendo isso entre Arrasca e Varela, que nem na imagem está, mas está lá na ponta. E aí o que acontece? O time tenta, o Flamengo bem mais compacto, o Gerson já aproxima, e aí o Thiago Maia vendo aqui que o jogador que estava na sua área ali de atuação naquele momento, né, se aproxima, né, e deixa o Gerson aqui com 2, o Thiago Maia já lê a jogada, bascula aqui, ó, e faz a marcação. Perceba que o Gerson não fez o combate, né? Ele continua cobrindo e o time continua compacto. E aí o Flamengo recupera a bola já no campo do adversário e faz uma outra construção. A bola chega até o Varela, que está dando amplitude, e o Flamengo vai dar a bola na trave. Vejam como tem vários bate e rebate e a segunda bola sempre para o Flamengo, tá? Isso é posicionamento. O Flamengo finalizou 3 vezes na mesma jogada e teve uma longa posse de bola onde ele não foi incomodado por 3 minutos, né? Isso é muito tempo no futebol. Isso é pouca criação, tudo bem, mas foi um time mais compacto defensivamente. E a intenção era essa. Então foram criados vínculos mais rígidos. A gente viu no primeiro tempo do jogo menos trocas de posição. Então a gente viu menos vezes o Pedro e o Gabriel trocando, o Arrasca e o Gabriel, o Arrasca e o Everton Ribeiro, que é o cara que flutua muito e acaba estimulando trocas de posição. Então a gente viu um time menos solto, com vínculos mais rígidos, e esses vínculos especialmente eram utilizando os laterais pelos lados do campo. Então o Varela avançava, fazendo a profundidade quase como um ponta, e para que ele pudesse avançar, o Vidal baixava quase como um lateral para iniciar as jogadas pelo lado direito. E aí o Flamengo progredia para ficar com uma espécie de 4-1-4-1, que era um 4-3-3, que fica com um triângulo do meio aqui, com o Gerson, um dos meias, avançando ao lado do Gabigol e os 2 pontas. O Vitor Pereira até reclamou que o Gabigol estava baixando muito, e ao baixar muito deixava com pouca gente dentro do bloco, e ao ter pouca gente dentro do bloco, o Flamengo não conseguia atacar tão rápido, mas é muito por conta dessa falta de troca de posição. Então o Gabigol se movimentava, mas não tinha ninguém que se movimentasse com ele por característica. O Everton é um cara muito importante nesse sentido. Do outro lado, mesma coisa. O Ayrton Lucas era um cara que avançava, só que o Gerson estava sempre um pouco mais avançado, então ele nem sempre baixava. Era dele essa obrigação de baixar para que o Ayrton fosse. E aí, no outro contexto, acontecia com o Ayrton do outro lado a mesma coisa, e nesse caso o Gabriel abria e o Maia avançava. O Maia acabou avançando muitas vezes, e a gente tem que entender um pouco mais o papel do Maia no time. O Vitor Pereira tem que entender um pouco mais aí se vale a pena ter o Thiago Maia nesse contexto de jogo. E aí, já numa fase de finalização ali, o Flamengo mantendo os 2 laterais em amplitude. Inclusive, se você der um frame nos 2 gols do Gabigol, especialmente no segundo, você vai ver que os 2 laterais, que no caso, os 2 jogadores de amplitude estão o tempo todo dando. Então, no segundo gol do Gabriel, Cebolinha está em campo. Cebolinha está lá dando amplitude pelo lado esquerdo, porque mudou a dinâmica. Mas isso aí eu expliquei no vídeo de ontem. E aqui, o que acontece? Os 3 volantes, 3 caras de imposição física, de porte físico, de capacidade de posicionamento, e caras que avançam menos no campo, sempre posicionados para recuperar as diagonais.
E os laterais já estão muito acostumados a esse vai e vem o jogo inteiro. Então eles fazem a recomposição caso essa marcação alta seja quebrada. Fato é que a marcação alta do Flamengo funcionou, sim, muito melhor no primeiro tempo. Pô, mas o Flamengo sofreu gol no primeiro tempo, não sofreu no segundo, e no primeiro estava jogando de forma mais conservadora para ter a marcação alta melhor? Sim. Sim. Ah, pô, mas isso se explica como? Futebol, tá? O jogo da temporada que o Flamengo menos sofreu contra golpes foi esse jogo. Olha só. Olha só que loucura. E aconteceu de sofrer o gol no último lance do jogo, do primeiro tempo. O Fabrício Bruno erra a abordagem, o Arrascaeta tenta uma jogada improvável na hora que o time está saindo, o Davi recompõe lentamente e acontece o gol, tá? Mas é um time que sofreu muito menos contra-ataque, e esse foi o segundo jogo que o Flamengo mais teve entrada em último terço do Campeonato Carioca, de todos os jogos que o Flamengo jogou no Campeonato Carioca. Ou seja, uma evolução também nesse sentido. Agora, um problema. O time mais estático exige que os passadores sejam melhores, ou que estejam melhor tecnicamente. O Thiago Maia, na última temporada, o Paulo Souza padeceu muito na época com isso, né? Tem seus erros e acertos, principalmente erros, mas um dos problemas que ele tinha e reclamava, e tinha razão ao reclamar, é que ele não tinha volantes que pudessem implantar o estilo de jogo dele. Paulo Souza, na época, não tinha. Ele tinha Andreas, que errava muito passe, Thiago Maia e João Gomes. Teve que usar o Arão na zaga, né? Então, isso fez com que o trabalho dele não conseguisse progredir tão bem, né? Não, nada bem, na verdade. No caso do Vitor Pereira, ele tem Gerson e Vidal. E tem Pulgar ainda. Pulgar tem a qualidade de fazer esse passe vertical também, né? Nesse contexto de jogo, com a marcação alta funcionando melhor, com isso sendo priorizado a recuperação da bola, o perde-pressiona acontecendo, o time vai correr muito menos para trás. Então, eu não sei até que ponto faz sentido manter o Thiago Maia. Tá? E a entrada do Pulgar, vocês podem perceber quando ele entra, ele joga bem, só que o time já tinha sido também meio desfeito na função do Gerson. O Cebolinha fez, só que com uma releitura, porque o Varela jogou fazendo ali numa fase de progressão aquele homem, né, pelo lado esquerdo, mas fazendo aquela função do Gerson numa segunda fase, e o Varela e o Cebolinha fazendo a função do Ayrton Lucas na profundidade. E aí o time ficou muito menos seguro defensivamente e não sofreu gol. Volta Redonda teve várias chances de gols, todas no segundo tempo, praticamente, e o Flamengo conseguiu não sofrer gols. Então o futebol é um jogo holístico. Às vezes o que é mais provável não acontece, e o que é menos provável acontece, mas a gente precisa analisar com idoneidade, com honestidade intelectual e com uma capacidade de análise um pouco maior, que a gente não ganha do dia para a noite, a gente faz curso, a gente estuda e tudo mais. Tá? Então, se você acha que faz sentido alguma coisa que eu falei, comenta aí. Se você acha que não faz sentido, comenta aí. Respeito é bom e eu gosto. Mas se não quiser desrespeitar, deixa pelo menos o superchat aí para eu te aturar. Tá bom? Beijo e fui.